Olá pessoal, nem todos esses livros que eu vou falar aqui hoje são recentes e nem todos esses livros são exatamente de história, mas nos seus conteúdos eles têm coisas que relacionam muito com a história humana, com o nosso passado e também com o nosso presente. O primeiro livro dessa lista que você tem que ler em 2024 é Como as Democracias Morrem. Esse livro é um best-seller do Steve Levitsky e Daniel Ziblatt. Esse livro fala como as democracias na idade contemporânea estão deixando de existir, as democracias estão morrendo em grande parte do mundo e não está ocorrendo da mesma forma que ocorria antes, né, com golpes de Estado. Ela ocorre de forma mais sutil. Em muitos países que não são democráticos, a população muitas vezes não reconhece que ele não é um país democrático, porque às vezes tem eleição, mas é eleita a mesma pessoa por anos e anos, não tem uma apuração muito clara, uma legitimidade no processo de eleição. Ele vai destruindo alguns grupos, né? Vai mostrando como essas democracias estão morrendo por destruir certos grupos da sociedade, por deixar pessoas sendo invisíveis, sem direitos. Então esse livro ele é muito essencial. Além do mais, a gente observa em grande parte do mundo, o que é preocupante, grandes partes dos países do Oriente Médio, principalmente, são países que não são democráticos. Uma exceção é o Estado de Israel, mas até esse Estado de Israel ele também vem sofrendo o ataque e indícios de que pode deixar de ser um país democrático também. Então esse livro ele é muito essencial para a gente entender que o nazismo, o fascismo, o socialismo, o comunismo, eles não foram eventos só do passado e que a democracia ela ainda sofre hoje em dia e ela ainda pode acabar se a gente não cuidar, não zelar, se a gente não cobrar do governo certos comportamentos, certas ações e que a gente também age de uma forma que não idolatre esses políticos para depois eles nos apunhalar pelas nossas costas e acabar implantando uma ditadura, implantar perseguição, tirar liberdades individuais, tirar liberdades de expressão, censurar a imprensa, censurar a mídia. Então esse livro ele é muito essencial para vocês lerem em 2024, Como as Democracias Morrem. Um livro muito interessante sobre o ser humano é esse livro do Sapiens, do Harari. Ele é um livro muito interessante, Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele vem desde como surgiu o ser humano, né? Vindo da África, ele fala também o processo da Revolução Agrícola e ele vem de uma forma muito interessante. Esse autor ele é muito revolucionário no sentido literário. Ele sabe escrever e contextualizar como esse passado interfere no presente. Ele não está falando só de como era antes, isso eu acho essencial nele, porque o sentido da história, o real sentido de estudar a história é entender o presente. E ele contextualiza muito bem passado e presente, falando de como os animais eram importantes e traz para hoje como os animais são importantes, como a agricultura era importante, como ela é importante hoje, como as tecnologias da época fizeram revolução e como as tecnologias hoje também nos impactam. Então ele é um livro essencial, esse livro do Harari. Tem outros livros que eu tenho que ler dele também, mas ele é um historiador incrível e esse livro dele merece ser lido por vocês em 2024. Sapiens, uma breve história da humanidade. Um livro muito interessante também é Zelota, A Vida e a Época de Jesus de Nazaré, do Reza Aslan. Eu esses dias fiz um vídeo sobre Jesus, né? E é muito interessante a história dessa figura que é tão importante aqui no Ocidente, uma das figuras mais importantes do mundo, não só no Ocidente, como no mundo inteiro. A história de Jesus ela foi contada e recontada várias vezes ao longo de gerações, por mais de 2000 anos. Através da história de Jesus se fundou uma religião, a religião cristã, que ainda é muito influente na nossa sociedade, apesar que muitos países da Europa vêm deixando de ser cristão. Esse autor é um autor ateu. Muitas das coisas que vai estar aqui vai contra a fé de algumas pessoas, porque ele tem um perfil de, em alguns momentos, atacar, mas ele escreve de uma forma tão interessante a história de Jesus de Nazaré, que é um livro que eu recomendo sempre para as pessoas lerem, que ele sabe escrever, é um autor que ele sabe escrever muito bem. Ele deixa a história de Jesus muito interessante, vindo com a parte histórica, né, de como foi esse processo, quem foi Jesus,
o que ele queria, o que ele quis dizer, o que ele fez, os antepassados também do que estava acontecendo na Palestina do século I, a questão do Império Romano, de ser dono da Judéia, a questão dos altos impostos, a questão da imposição de uma cultura romana, a questão do desrespeito com os judeus, a questão de a espera do Messias, o que era esse Messias que eles estavam esperando. Então esse livro ele é muito interessante e eu poderia citar outros sobre Jesus histórico, mas eu recomendo esse porque é um livro que ele é fácil de ser lido e você vai ficar muito interessado na leitura dele. Agora indo para o Brasil, um clássico do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Esse livro ele é antigo, mas ele não deixa de ser importante, ele é um clássico da história, ele é um dos livros obrigatórios para quem está se formando em história, e ele é um livro muito interessante, que ele vem do perfil do semeador, do ladrilhador, as comparações entre como foi a colonização no Brasil e de como foi a colonização espanhola, as diferenças, e ele faz um perfil de como é o Brasil, né? A gente, principalmente o último capítulo do Homem Cordial, de que a gente age com o coração, com sentimentos. Então a gente é um povo que é mais receptivo, a gente é um povo que abre espaço e abre margem para outras pessoas virem, mas ao mesmo tempo a gente falta com sinceridade em alguns momentos, a gente age por falsidade e muitas vezes nosso agir por emoção acabam interferindo no patrimonialismo, né? A gente confunde o que é público, o que é privado. Então, sei lá, se eu tenho um parente que é médico, então eu passo na frente de outras pessoas que estão na fila. Então, se esse meu parente é médico e ele não deixar eu passar na frente, eu vou entender muito mal isso, eu não vou entender que ele é uma pessoa bacana e vou entender que ele é uma pessoa que não gosta de mim. Então a gente confunde muito o que é público, o que é privado, essas relações conflituosas dentro do Brasil, de como a gente age, de como a gente pensa. Muito disso foi pensado, é claro que revisto posteriormente, mas muito disso foi pensado em Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Um outro livro sobre o Brasil, esse eu acho impossível vocês começar e terminar eles, de verdade, assim, é um livro mais para consulta, porque raramente alguém vai ter paciência de ler um livro desse tamanho, mas é Brasil, uma biografia da Lilian Schwartz e da Heloise Starling. Como vocês podem ver, é um livro enorme. A ideia era fazer uma biografia do Brasil, então esse livro fala de toda a história do Brasil, desde a colonização, fala muito dos povos indígenas. É um livro interessante, apesar de ser grande. Ele é um livro muito interessante de ler, mas confesso que eu nunca tive o interesse de começar e terminar, até porque ler ele assim é muito desconfortável. Talvez se eu lesse no Kindle fosse uma leitura mais tranquila de se fazer. Mas o único livro grande que eu li foi a Bíblia e já tem muitos anos. Mas esse aqui é um livro bom para você tirar algumas dúvidas sobre alguns períodos da história do Brasil. E se você quiser ler ele todo, é um livro também que é interessante. Um outro livro que eu recomendo, não é um livro exatamente de história, é uma ficção, mas que faz alegoria à União Soviética e como foi desastroso o socialismo implementado lá, a perseguição, em como Stalin foi um grande genocida, em como o movimento do socialismo se perdeu. Revolução dos Bichos, do George Orwell. Então ele fala essa deturpação, né, a falta de conhecimento da população, os analfabetos, como eles são usados como massa de manobra, como a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, principalmente do Brasil que a gente tem, como isso nos afeta. A gente serve de massa de manobra dentro da sociedade, como a gente é usado pela esquerda, como a gente é usado pela direita, como a gente é refém do nosso próprio Estado, como muitas vezes não conhecemos nossas leis, não conhecemos nossos direitos, não conhecemos muitas vezes nossos deveres, como a gente tem uma memória curta, a gente esquece o que houve de ruim nos governos, como a gente muitas vezes é manipulado sem perceber. Então esse livro ele é muito interessante e mostra como muitas revoluções elas se perdem no meio do caminho e acabam se tornando muitas vezes pior do que era antes da Revolução. Então a crítica do George Orwell é muito profunda e o autor ele sempre foi socialista,
mas ele soube criticar muito bem o que estava ocorrendo na União Soviética, e ele é um autor muito autêntico. O outro livro que eu recomendo também é do George Orwell, que é 1984. Ele é um livro muito interessante, mostra também como a vigilância, excesso de controle do Estado, o totalitarismo, né? Eu fiz um vídeo sobre isso também, como isso nos impacta. Então é muito triste ver a situação ali do livro narrado. Sempre tem uma guerra, ou contra algum inimigo interno, alguém que quer destruir a população, como inimigo externo. Então a gente trazendo isso para nossa realidade, né? A gente às vezes fica culpando um partido culpa o outro, um governo culpa o outro. No final das contas a gente fica perdido em saber quem é realmente responsável pelo que está ocorrendo. Como a gente também não pode idolatrar políticos, né? O grande irmão era idolatrado o tempo todo, era venerado. A gente saber a importância da liberdade de expressão, de eu poder ter a minha opinião sobre algo e discordar do que o governo está fazendo, depende do que ele esteja fazendo, é um direito meu discordar. E no livro a gente vê que o grande irmão, o partido, ele não podia sofrer qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de crítica, porque era perseguido. Era justamente o que ocorria e ocorre em regimes totalitários, autoritários. No caso da União Soviética, né, o socialismo, na Alemanha nazista, Itália fascista, exemplos que a gente recorda mais facilmente, mas em outros regimes isso também acaba ocorrendo. Toda ditadura, todo regime autoritário, totalitário, eles agem dessa forma. Então serve de alerta para a gente, né? Não se perder nesse sentido e buscar os nossos direitos. Esses dois livros do George Orwell servem, apesar de ser ficção, eles servem para elucidar isso pra gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o comentário, compartilhar para outras pessoas. Feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Me ajuda a monetizar no YouTube. Desejo sucesso e tudo de bom para vocês no próximo ano. Agradeço a audiência. É isso aí, valeu, falou.